Ah, mas quando eu vejo uma frase em francês ou um texto, uma música, sempre tem muitas palavras com apóstrofes. Isso me deixa louco, me deixa doido. E realmente tem certas palavras em francês em que a gente vai colocar o apóstrofe na hora da escrita e que isso é uma regra, uma... Olá, olá, bonjour, bonjour! Aqui é o professor Alfredo, de francês, ça va? Vamos falar agora sobre os apóstrofes em francês, o uso dos apóstrofes. Porque quando você vê uma letra de música, uma frase em francês, um texto, uma mensagem, enfim, você observa que tem um monte de apóstrofe na escrita. E isso pode ser desesperador para alguém que está interessado na língua ou alguém que está aprendendo a língua e se confunde um pouco, não sabe quando que deve usar, quando que não deve. E realmente, em francês, tem hora que você deve usar o apóstrofe, que é obrigatório, e tem hora que você não deve usá-lo. Então, tem certas palavras que admitem apóstrofe e outras palavras que não admitem apóstrofes. E funciona assim, se você não vai colocar o apóstrofe quando você acha que deve colocar, mas para isso tem certas palavras que admitem um apóstrofe, tem regras para isso e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Quero falar que se você tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários, então eu vou conversando com vocês, interagindo, tirando as dúvidas. Certo? Então, falando do apóstrofe, é o seguinte. Podemos citar as seguintes palavras que, diante de uma vogal ou a letra H com som de vogal, elas terão um apóstrofe. Daí tem que retirar uma letra e colocar o apóstrofe no lugar da letra e dar continuidade na frase. Okay? Então são elas as palavras le, la, como por exemplo, l'homme ou l'orange. Uma outra palavra que admite apóstrofe é a palavra ne. Aquela partícula da negação, diante de um verbo que começa com vogal, será sempre N apóstrofe. Por exemplo, je n'aime pas, je n'habite pas ou je n'ai pas, ou je n'ai pas. Continuando com a lista, o pronome me, quando é algo que se refere a mim, né? Je m'appelle. Ali está implícito me, mas em forma de M apóstrofe. E vou passar para vocês também as palavras que não admitem apóstrofe, que você não pode colocar o apóstrofe nelas porque não faz parte da regra, né? E não é como a pessoa quer, tem que ser o jeito que é a própria língua mesmo. Tá, não tem apóstrofe na palavra il ou elle, que significa ela em francês, então nunca retira o último E e coloca apóstrofe. Não é necessário, mesmo que tenha vogal na sequência. Uma outra palavra que é bem comum que querem colocar apóstrofe é a palavra cette. Esta, cette, termina com E na escrita. E uma outra palavra é a palavra se, em francês, ok? Nunca você vai retirar a letra E e colocar o apóstrofe. Se começar com vogal a próxima palavra, masculino, tem a opção de usar o cette, que já é adaptado com um T a mais. Então, para esse tem duas opções, tem ce e cette. Como, por exemplo, ce livre, este livro, ou cet appartement, este apartamento, que começa com vogal, e usamos a opção do cette. C'est bien? Para esse se, só tem um apóstrofe uma fórmula pronta já que existe, que é o se. Para isso já está pronto e ninguém modifica, mas para outro contexto não terá o apóstrofe para o se, demonstrativo se. Ok? Para o possessivo ma, minha, que significa minha, ma, nunca retirar o A e colocar o apóstrofe, nunca. O que vai acontecer é quando tiver uma palavra com vogal e for feminino, em vez de falar ma, fala-se mon. Olha que curioso que é a língua. O ma se transforma em mon apenas pela sonoridade da língua, porque a próxima palavra começa com vogal. Algumas palavras femininas começam com vogal em francês. École, entreprise, idée. E para todos esses não será ma para falar minha, como por exemplo, minha empresa, a gente vai trocar pelo mon. Troca o ma pelo mon e fala mon entreprise. Escola, mon école. Ideia, mon idée. Então, por isso que o ma não admite apóstrofe. Passei para vocês as palavras mais comuns de uso de apóstrofe, mas com certeza tem outras palavras não tanto comum e vocês podem comentar aqui embaixo e eu vou confirmando para vocês, eu vou explicando, tirando as dúvidas também. E tem uma coisa bem curiosa, que é uma linguagem moderna, onde a palavra tu, que é você, em francês, tu, tem se retirado o i e colocado o apóstrofe e a conjugação do verbo que começa com vogal
como uma exceção, como um modernismo da língua. Mas de acordo com a gramática, sempre vai ser o velho antigo tu. É um prazer falar com vocês, ok? À bientôt, bonne journée!